Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre duplicar objetos com o Ctrl D. O Ctrl D ele é muito poderoso aqui no Corel para duplicar objetos, muito mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Criei um retângulo, um quadrado, um quadrado segurando o Ctrl, vou colocar aqui 40 milímetros por 40. Meu quadrado estava aberto, por isso que eu tive que mudar os dois. Aí coloquei 40 milímetros neste objeto e eu quero que ele se mova para cá. A princípio eu não tenho um número certo, tá? Eu não vou trabalhar com o número certo. O Ctrl D, se você não quiser usar o comando, né, duplicar, Ctrl D, você pode vir aqui, eu acho que é em exibir, não é exibir, é editar. E ele vai estar aqui, ó, duplicar, ó, Ctrl D, tá? Mas não precisa vir até aqui, né? Usa o comando de teclado, né, Ctrl D. O que comanda também o Ctrl D é sem você nenhum objeto selecionado aqui na sua barra de configurações de página, tá? Essa barra aqui sem nenhum objeto selecionado. Este daqui, ó, esses comandos aqui são o Ctrl D. Quando ele vem ali, quando você instala ele vem 5 e 5. Se você tá em milímetros, aparece milímetros. Se você tá em centímetros, aparece centímetros. Sempre vem aqui em 5, né, milímetros para você deslocar, para você duplicar. Ele desloca, é o deslocamento, e quando você usa o Ctrl D, ele desloca esses valores que vem aqui ou que tá aqui. Estou apresentando a ferramenta para vocês, mas eu uso o mínimo da ferramenta Ctrl D. Ainda vou gravar um vídeo aqui nessa série, né, que eu estou gravando para falar qual a ferramenta que eu uso mais para duplicar. Eu uso o mínimo da ferramenta Ctrl D. Então, eu não mudo esses valores, é muito raro eu usar o Ctrl D. Mas, se você, né, optar por utilizar o Ctrl D, é interessante que você deixe isso aqui no zero para quando você duplicar, ele não se mover no deslocamento dele, porque aqui você está falando que quando você duplicar com Ctrl D é para deslocar. E você deixa em zero lá, ó. Tá em zero aqui. Deixa eu mudar esse meu objeto para curvas, que aí não vai aparecer mais aquela. E aí, você deixa em zero. Então, prestem bem atenção. Quando você der um Ctrl D, já que está zero, ele não vai se mover, ó. Ele duplicou em cima dele. Viram que ficou mais fortinho ali, as linhas. Então, eu estou com o meu objeto selecionado. O Corel, ele é muito legal nessa parte. O meu objeto está selecionado, o que eu dupliquei. Então, quando eu movo esse meu objeto, ó, eu movi esse meu objeto, tem uma distância, né, ali, esse meu objeto ainda continua, vocês prestem muita atenção que eu não vou tirar a seleção desse meu objeto, eu não posso tirar, porque senão não vai funcionar. Então, eu continuo com o meu objeto selecionado e vou agora Ctrl D. Olha o que ele faz. Aquele movimento que eu fiz de tirar daqui para cá, como aquele que eu dupliquei, ele estava com aquele efeito Ctrl D de duplicar, ele copiou, ele, né, gravou as medidas que a distância que eu fiz aqui e já duplicou aqui. E eu posso dar quantos Ctrl D que forem, não sei se estou falando certo, que vai ser a mesma medida que do primeiro que eu fiz aqui. É muito legal, né, essa ferramenta, né? Só que é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar esses aqui, vou deletar, vou dar um Ctrl D. Se eu tiro a seleção e volto, ó, quando eu der Ctrl D de novo, ó, não vai funcionar. Eu já dei outro Ctrl D, ó. E tem 3 lá. Então, eu não posso tirar a seleção do meu objeto. E olha só o que bacana que dá para você fazer também, ó. Vou dar um exemplo aqui. Eu tirei as configurações. Peraí, só um minutinho que eu vou fazer um retângulo. E vou fazer assim. Pronto, tem um objeto aqui. E aí, eu vou dar Ctrl D. Esse meu objeto, ó, já dei Ctrl D, já duplicou. Deixa eu abrir aqui para vocês, gerenciador de objetos, para vocês acompanharem. Ó, estou com 2 retângulos. E o último que está selecionado é o que tem o efeito Ctrl D. E eu vou dar outro clique em cima dele, ele vai abrir essas hastes e eu vou só girar um pouquinho aqui. Um pouquinho não, bastante. Assim, e ele continua selecionado. Vou dar outro clique em cima dele e vou dar Ctrl D. Olha só que bacana. O que ele fez aqui? As medidas que eu fiz aquele primeiro, né, que eu girei aquele primeiro, aquelas mesmas medidas, ele foi girando e criando, né, esse efeito aqui. Agora eu vou dar outro exemplo.
Opa, clico nele, Ctrl D, com o retângulo com o efeito Ctrl D selecionado, outro clique e vou girar ele. Girei. Vou clicar novamente e vou arrastar ele para cá, sem tirar a seleção, gente. Não posso tirar a seleção. E vou duplicar, olha só. O que ele vai fazendo, ó. Aquela medida que eu dupliquei, agora, ó, ele foi duplicando e girando a mesma medida que eu dei aqui. Então, é muito interessante o Ctrl D. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vou criar, vamos supor que eu quero criar um poá aqui. Então, com o meu objeto selecionado, Ctrl D, vou arrastar com o Ctrl selecionado para ele vir em linha reta. Aí, vou deixar aqui. E aí, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, dupliquei. Seleciono tudo e vou agrupar. Ó, vou agrupar. Ctrl D novamente. E agora eu vou descer com o Ctrl selecionado. Ó, vou ver a medida que eu quero aqui. Ok. E aí, Ctrl D. E ele fez aqui. Tá vendo? Que bacana, né? Outro exemplo são listras. Quero fazer listras, uma certinho, né? Uma que corresponda à distância uma da outra, ó. Clico em um, Ctrl D e vou com Ctrl selecionado. Ponhamos que quero fazer umas listas aí. Pronto, ó, Ctrl D. Sei que vai sair tudo certinho aqui. Olha só que bacana. E agora eu vou dar um exemplo como se eu não tivesse os zeros aqui. Então, por isso que tem que estar tudo zerado ali para dar certo, ó. Que agora, ó, fazer um desenho qualquer. Selecionado, Ctrl D, ó, ele já duplica assim. Então, se eu vir com Ctrl D, ó, ele vai sempre fazer aquela distância. Ele já tem como eu posso dizer, uma repetição pré-definida, né? Você vai duplicar ele já pré-definido, que ele vai subir 5 milímetros e vai ir para a direita 5 milímetros. E não é isso que eu quero. Eu quero pré-definir. Quando eu duplicar, eu mesma quero ter domínio sobre esse meu duplicar. Então, sem nenhum objeto selecionado, 0, 0. Clico no meu objeto, Ctrl D, arrasto com Ctrl selecionado para ir em linha reta e Ctrl D para ficar tudo alinhado e com as distâncias iguais aqui, tudo certinho. Tá bom? Então, esse foi o Ctrl D. Até a próxima!